Pode se sentar, por favor. Pegue, por favor, sua Bíblia. Abra no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Irmãos, que capítulo importante esse capítulo 7 de 2 Samuel. Eu aqui fico preocupado de conseguir entregar para você a mensagem que esse texto tem. Esse é possivelmente um ponto alto do Antigo Testamento, capítulo 7 de 2 Samuel, que está revelado aqui, é algo que amplia muito a visão. Até aqui a gente tinha uma visão, um alcance na visão da revelação de Deus. No capítulo 7 essa visão se amplia assim grandiosamente, e eu quero então ler com você esse texto. Preste atenção, vou ler pausadamente, acompanhe a leitura aí com seus olhos. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que vi subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele,
como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: quem sou eu para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca de sua casa, confirme para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Meus irmãos, a gente olha para as pessoas no mundo e a gente pode fazer assim uma classificação de tipos diferentes de pessoas. E eu quero assim falar mais especificamente daquelas, a partir daquelas que de alguma forma estão mais próximas do povo de Deus, mais próximas do Evangelho, mas elas estão na mesma condição que todas as outras, mas a partir daquelas que estão perto, porque estar perto não é estar dentro, quase não é a realidade. Eu quase consegui, não conseguiu. Eu quase fui, não foi. Há pessoas que eu gosto de colocar dentro de uma classificação chamada aqueles que estão conhecendo a Cristo. Conhecendo no sentido de que eu sei que Cristo existe, mas eu não sei se Ele é resposta para a minha vida. Eu não sei de fato quem Ele é. Eu me interesso às vezes até por assuntos relacionados a Ele, mas isso não significa que eu esteja pronto para segui-lo, ou que eu acredite em tudo a respeito dele, tudo que se diz a respeito dele. São pessoas que estão, digo assim, conhecendo a Cristo.
Há um outro grupo de pessoas que são aqueles que entenderam quem é Jesus Cristo, entenderam que Ele é o Deus Filho que se fez homem, entenderam que Ele é o Salvador do mundo, entenderam que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entenderam a si mesmo como pecadores e necessitados de perdão, de resgate, e eles então entregaram a sua vida a Cristo, para que Cristo fosse o Senhor da sua vida. Mas eles estão agora crescendo, são bebês, eles não sabem ainda, não conhecem profundamente a Cristo, eles apenas ouviram, como Pedro de repente ouviu: venha após mim, vou fazer de você pescador de homens. Pedro sabia que tinha que seguir a Cristo, ele não tinha ideia ainda de como ia ser toda aquela caminhada, mas ele sabia que já não era mais tempo de pescar peixes. Ele sabia que o que ele tinha que fazer na vida era seguir a Cristo. Esses são os que estão conhecendo, ou melhor, que estão crescendo em Cristo, porque já nasceram de novo. Só quem nasceu pode crescer. Então eles estão já crescendo em Cristo, estão vivos. Há pessoas que na caminhada com Jesus, eles se aproximam de Cristo, a tal ponto, eles começam a andar com Jesus, eles são verdadeiros discípulos, eles começam a perceber que não dá certo fazer as coisas sem Deus, e eles querem, e a todo momento eles estão buscando saber qual é a vontade de Deus, como eu posso fazer a vontade de Deus, isso que eu quero fazer é aprovado por Deus? São pessoas que não querem mais tomar decisões na sua vida baseado apenas na sua razão, no seu raciocínio, no que ele acha que é bom, mas ele sempre quer saber se há uma palavra de Deus, há uma orientação de Deus a respeito de uma decisão na vida. São pessoas que estão bem perto de Cristo, mas essas pessoas ainda não chegaram lá onde é necessário chegar. As pessoas que chegaram onde é preciso chegar, eu chamo essas pessoas de pessoas com a vida centrada em Cristo. Há um nível de relacionamento com Deus, há um tempo em que a gente entende de fato quem é Jesus, há um momento que nós dizemos: eu já não posso mais viver a minha própria vida, eu já não me interesso mais saber se o que eu vou fazer é aprovado ou não aprovado por Deus. Essa questão para mim já está superada. Agora eu quero saber o que Deus realmente quer para mim, o que Ele quer da minha vida, o que Ele quer que eu faça. Eu não estou à procura de uma aprovação ou uma bênção de Deus para algo que eu vou fazer. Eu quero saber o que Deus está abençoando. Eu quero saber o que Deus, qual é o caminho, qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. O senhorio de Cristo é tão absoluto sobre a minha vida que eu não consigo guiar a minha vida tão somente pedindo: Deus abençoa, eu estou indo ali, mas eu quero dizer: Senhor Deus, onde o Senhor vai? É para lá que eu vou. Senhor, o que o Senhor quer? Se preciso for, eu renuncio a qualquer coisa. Senhor Deus, é um prazer para mim renunciar pelo Senhor, é um prazer, uma alegria, porque eu quero que a minha vida já não seja mais minha, mas seja tua. O que Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo quem vive em mim. Eu vejo Davi nesse estágio assim, eu vejo ele com essa vida centrada em Deus, eu vejo ele com essa vida centrada em Cristo. Mas Cristo não tinha ainda nascido, né? Mas você vai ver que, por que ele tinha a vida centrada em Cristo? Eu vejo que Davi, olhando para esse texto, eu vejo ele dessa forma. Ele é alguém, se você se lembra, na semana passada nós pregamos, ele é alguém que se interessa pela presença de Deus, ele quer Deus perto de si, ele sabe que a arca da aliança está longe, ele se empenha em trazer aquela arca para perto de si, para Jerusalém, a capital agora do país. Ele quer trazer, ele quer a presença de Deus. E nesse texto que a gente leu aqui, ele olha para o tabernáculo, onde a arca da aliança está. Ele olha para a sua própria casa e ele fala: tem alguma coisa errada.
Como pode Deus, o Senhor, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei, morar numa tenda, enquanto eu moro numa casa de cedros? Isso não passa uma boa impressão. Essa comunicação está errada. Parece que a autoridade está aqui. Parece que sou eu que estou mandando no pedaço. Isso está errado. A casa de Deus precisa expressar que Deus é o rei. Eu sou um rei vassalo. Eu estou aqui debaixo do comando dele. Ele chega nesse ponto em que ele quer ajustar a vida dele diante do senhorio de Deus nesse nível. E aí por isso que ele tem essa ideia. Tem algumas palavras assim que são chave para a gente compreender o que nós estamos expondo aqui. Quero citar para você algumas palavras. Quem sabe você não está muito familiarizado com esses termos. Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um símbolo da aliança de Deus com o povo que ele escolheu, com o povo de Israel, um povo escolhido. Então a arca era um símbolo da presença e simbolizava a aliança que Deus tem com o povo. Tabernáculo é uma tenda. Quando você ouve falar tabernáculo, era uma tenda que tinha os compartimentos. Ali dentro daqueles compartimentos, no compartimento principal, chamado Santo dos Santos, ali ficava a arca. Então, basicamente, o tabernáculo era uma tenda, que era um lugar da adoração. Ali era o símbolo da habitação do nome de Deus. Templo é a mesma coisa do tabernáculo, com a diferença do seguinte, que o tabernáculo era móvel. Enquanto o povo peregrinou no deserto, eles carregavam o tabernáculo, a tenda, montavam e desmontavam. Mesmo em Israel, depois de já conquistada a terra, permaneceu o tabernáculo por muito tempo, esse tabernáculo móvel. O templo é um local fixo, então ali se construiu uma construção que tem o mesmo símbolo, o mesmo significado que o tabernáculo, um local onde a arca da aliança estava presente, um local que simbolizava a presença de Deus, lugar do culto, lugar onde se cultuava a Deus. A presença de Deus está representada ali. Trono também é uma palavra bastante simbólica, porque o trono simboliza autoridade, governo. Então, quando se diz o trono, a referência é autoridade, governo. E a palavra filho ou descendente também é uma palavra muito importante no Antigo Testamento. Descendente, filho, descendente é aquele que sucede, que vem depois de alguém, que vem da mesma linhagem de alguém. E povo resgatado do Egito é o povo escolhido de Deus. Israel, tirado do Egito e levado para a terra prometida, também simboliza o povo de Deus em todos os tempos, a igreja, o povo que Deus resgatou do mundo, tirou-nos do Egito. Simbolicamente, nós somos também resgatados do Egito. Então, esses termos aí, só para você se situar na medida em que a gente vai falando aqui, para você não se perder, tá bom? Eu quero apresentar esse texto para você, e tem 3 divisões aqui, ou seções desse texto que eu quero apresentar. A primeira delas fala do protagonismo e as intenções equivocadas de um homem de Deus. Você cantou? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Pois é, eu quero mostrar para você o protagonismo. Protagonismo é alguém que toma atitudes. Protagonista é aquele que faz acontecer. Protagonismo equivocado de um homem de Deus. Um homem de Deus tomando atitudes equivocadas. Depois eu quero mostrar para você o protagonismo e as intenções perfeitas de Deus. O protagonismo de Deus, ou seja, Deus como agente, e aí as intenções e as ações, claro, são perfeitas. E a terceira seção é
a resposta de um homem centrado em Cristo ao protagonismo de Deus? Qual a resposta de um homem segundo o coração de Deus a esse protagonismo do próprio Deus? Como é que a gente responde? Como um homem de Deus, qual é a resposta esperada de um homem de Deus? Então, nesse protagonismo e as intenções equivocadas de Davi, a gente vai ver isso até o versículo 7, a gente vai se perguntar, eu queria que você se perguntasse, o que pode realmente fazer o homem? Você já se fez essa pergunta? Eu quero que você faça uma pergunta enquanto a gente pensa nesse texto. Será que boas intenções, olha, boas intenções eu posso entender também como sinceridade. Sinceridade é uma palavra que parece que santifica tudo. Mas o que importa é que as intenções eram as melhores. As boas intenções realmente são suficientes para agradar a Deus? Aí eu sinto que é. Bom, já está sentindo? Não é pelas emoções. O que é que valida a verdade? O que valida a verdade não é o que você está sentindo, é o que você sentiu, não é a experiência que você viveu. O que valida a verdade é a palavra da verdade. Essa palavra é a verdade. Então, boas intenções podem garantir a aprovação de Deus. Mas você olha para o versículo 1, você vê que Davi já estava na sua própria casa, já tinha conseguido assim, de uma forma considerável, ter paz com os inimigos. Os inimigos em derredor estavam controlados. Você vai ver que não é que estava resolvido, vai haver mais guerra depois disso, mas que já não representava mais tanta ameaça à existência de Israel. Eles estavam antes ameaçados, eles podiam deixar de existir, agora já não estão mais ameaçados assim. Davi está tendo um intervalo, um descanso, e ele está na sua própria casa, e aí ele vai ter esse insight no versículo 2 aí, em que ele tem aquela visão que eu mencionei para vocês, aquela reflexão, e ele diz assim: não está certo que eu habite numa casa de cedro quando Deus está habitando numa tenda. Veja que Davi não está somente assim, ele trouxe a arca porque ele queria a presença de Deus perto dele. Não, ele também estava obedecendo uma determinação de Deus, quando ele trouxe a arca lá no capítulo 6. Lá em Deuteronômio 12, versos 10 a 12, diz assim: já Moisés escrevendo para o povo: olha, depois vai acontecer isso, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em derredor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nem herança convosco. Deus havia determinado que haveria um tempo em que eles estariam já seguros e em paz em relação aos inimigos, e ali eles passariam a cultuar em um só lugar. Você lembra que antes disso a arca esteve em vários lugares, não havia um lugar muito fixo para adoração, agora passa a haver. Então o que Davi faz, veja que ele está preocupado com aquilo que é do interesse de Deus, não apenas com o seu próprio interesse. Ele traz a arca, claro que vai ser abençoado por isso, mas não é só no interesse de ser abençoado, é no interesse de obediência. E ele progride nesse pensamento de colocar Deus em primeiro lugar, e aí ele tem essa reflexão sobre o templo, sobre então só trazer a arca com o tabernáculo para ali não pareceu o suficiente para ele. Então ele quer construir um templo, e
eu queria que você pensasse assim, quem que é o governante sobre a sua vida aqui, que está regendo a sua vida? Quem que governa as suas atitudes? As suas atitudes, elas são governadas, baseadas em qual interesse? O seu interesse ou o interesse de Deus? Quando Davi traz a arca, ele está obedecendo uma palavra direta de Deus, de que quando houvesse aquela situação, a arca, o tabernáculo, deveria ser colocado num local fixo, e a partir dali, apenas naquele local, seria feito o culto, seriam apresentados os holocaustos, e ele está fazendo isso. Quem que é o rei na sua vida? Preciso pensar, gente, porque a gente se confunde muito. A gente responde assim de pronto: Deus. A quem que você está procurando agradar com aquilo que você faz? Quem é a pessoa que você está preocupado em agradar? A você? A alguém de carne como você? Ou a Deus em primeiro lugar? Porque quem está conhecendo a Cristo nem deseja a vontade de Deus. Naquela fase, nem nasceu de novo, não decidiu seguir a Cristo, ele não tem motivos para isso. Quem está crescendo em Cristo muitas vezes não sabe qual é a vontade de Deus, ele está procurando saber. Aquele que está perto de Cristo, ele já sabe que não deve ultrapassar. Mas aquele que está centrado em Cristo, ele ama a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Ele está perseguindo esta vontade. Ele tem o desejo de ver essa vontade satisfeita. Ele tem o desejo de ver que Deus está satisfeito dentro das suas expectativas. O que Deus espera de mim, ele é plenamente saciado. É o desejo de ouvir aquilo que Cristo ouviu do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Ele faz o que me agrada. O próprio Jesus dizia: eu faço o que o Pai agrada, que agrada ao Pai. É isso que eu procuro fazer. Eu nem procuro a minha própria vontade, procuro a vontade do Pai. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Enquanto a gente quer fazer a vontade de Deus sinceramente, às vezes a gente se depara com uma palavra apressada, de um homem de Deus até, cheio de boas intenções, que pode jogar a gente no buraco. Versículos 3 e 4, a gente vê ali uma palavra apressada de Natã, cheia de boas intenções. Uma palavra apressada que diz: o Senhor está contigo, faz o que está no teu coração, porque Deus está abençoando. Ora, é verdade, de certa forma. Se você for observar a vida de Davi, você vai ver que de fato Deus é com Davi. Deus abençoa Davi, e as empreitadas na vida de Davi são abençoadas por Deus, e Deus realiza muitas coisas. Então quem àquela altura conhecia a história de Davi falou assim: Davi, segue em frente, irmão, vai na fé, só pisa no acelerador e segue em frente. Aquilo que você fizer, Deus vai abençoar. O seu propósito é santo, você está com a melhor das intenções, Deus vai abençoar. Verdade, o que o Natã falou, que Deus era com Davi, verdade, mas também mentira, porque aquela não era a vontade de Deus. Bom, a vontade de Deus pode não ser o que você está pensando, por mais santo que seja aquilo que você está pensando, por melhor das intenções que você tenha. Eu quero que você saiba que Deus é uma pessoa, na verdade são 3 pessoas, um só Deus. Pessoa tem vontade, desejo,
E o desejo a ser priorizado é o desejo de Deus. Deus sabe o que Ele quer. Então, se Ele pediu A, não adianta oferecer para Ele B, C, D, E, F, G, H. Mas eu dei todas as outras letras do alfabeto. Deus pediu A. É assim que funciona com Deus. Deus é simples, irmão. Não precisa complicar. Não inventa. Não segue o fluxo, não. Profetas bem intencionados, pessoas emocionadas, podem levar indivíduos a sérios erros. Eu quero ler aqui para você Hebreus capítulo 1, Hebreus Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, traz uma informação muito importante para que a igreja de Deus, o homem de Deus, não seja perturbado por palavras bem intencionadas, mas que não procedem de Deus. O livro, a Epístola aos Hebreus, ela começa assim, veja, é uma carta escrita para os hebreus, que são os judeus, os israelitas, aqueles que tiveram a sua mente, a sua vida formatada pelo Antigo Testamento, aquelas pessoas que aprenderam a ler, não na cartilha da tia fulana, mas aprenderam a ler nas Escrituras. O hebreu aprendia a ler lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento. Toda a cosmovisão dele foi formada a partir do Antigo Testamento. E ele conhecia muito bem como Deus agia no Velho Testamento, as manifestações de Deus, o que Deus havia feito. E o escritor aos Hebreus, ele começa o seu texto dizendo assim: havendo Deus falado, havendo Deus outrora, ele está se referindo ao passado, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que esse. Meus irmãos, havendo Deus outrora falado, passado, muitas vezes, falou muitas vezes e de muitas maneiras. Nós conhecemos as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestou usando pessoas, Deus se manifestou usando até a mula de Balaão. Deus usou vários artifícios, sinais, prodígios. Deus se manifestou de muitas maneiras espetaculares no Antigo Testamento, e o autor aos Hebreus está com muita consciência disso. Ele diz assim: meus irmãos, como vocês sabem, no passado era assim. O que Deus queria comunicar, Ele comunicou, e nós sabemos que no Antigo Testamento houve uma progressão da revelação. A revelação é a mesma, mas ela está vista pequenininha, quando Deus diz para Adão e Eva: virá o descendente da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Hoje nós sabemos claramente que essa palavra se referia a Jesus, mas naquele momento Adão e Eva ouviram e ficaram considerando o que seria isso. Quando eles tiveram Abel, será que é Abel? Eles podiam se questionar: será que é Abel? Aí Caim matou Abel. Não, Abel. Quem será o descendente? Como será? E Deus foi usando de muitos
movimentos, artifícios, palavras, promessas, revelações, para que o povo de Deus pudesse ter pelo menos uma sombra que orientasse o rumo em direção à única revelação que Deus traz ao homem. Sabe qual é a única revelação? Desde o Jardim do Éden, que eu e você precisamos, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falado continuamente, nesses últimos dias nos falou. Esse verbo, ele diz assim, uma fala definitiva e completa. Acabou. Isso aqui era isso que eu queria dizer. É como se Deus dissesse assim: o que eu queria dizer para vocês era isso. Agora não tem mais o que dizer. Já disse o que tinha dito, que ser dito. Cristo, irmãos, é a revelação de Deus. Cristo é a revelação de Deus. Então, nós que somos povo de Deus, em 2024, não estamos esperando orientar as nossas vidas por profecias preditivas. Nós absolutamente não aceitamos profecias doutrinárias, que trazem novas doutrinas, fora da Escritura. Nós declaramos que a Escritura é suficiente. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, não é necessário que Deus oriente a sua vida por meio de profecias dadas por homens. Não é necessário. Se você precisa disso, você é uma criança na fé. Você precisa ver sinais, sendo que Cristo está revelado. Meu irmão, eu vou dizer para você, assim como no passado, que a viúva de Sarepta foi alimentada miraculosamente pela operação de Deus, o Senhor mesmo disse: havia muitas outras naquele tempo que não foram alimentadas. Nem por isso Deus deixou de ser Deus, nem por isso Deus não estava na angústia daquela outra viúva que não foi alimentada, nem por isso Deus não está agindo. Deus age no meio da dor, Deus age no meio do sofrimento, Deus age no silêncio. Quando você tem fé em Cristo, você passa pelo vale da sombra da morte, sabendo que Cristo está ao seu lado, mesmo que você não esteja vendo. Se você está esperando uma revelação de Deus, como as pessoas supersticiosas do nosso país, isso é muito comum, procuram uma cartomante, procuram uma pessoa que possa de alguma forma prever o futuro. Você fala: não, mas eu não sou do mundo, mas eu vou procurar uma pessoa que seja de Deus e que possa me dar essa revelação. Você está suscetível a ser enganado e destruído, porque há muita mentira sendo falada em nome de Deus. Eu conheço dezenas de situações em que pessoas foram destruídas por palavras bem intencionadas de homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando de falsos, de pessoas que não são de Deus, não. Eu estou falando de pessoas que amavam a Deus, porque eu não duvido da sinceridade de muitas pessoas que entregaram profecias fraudulentas. E eu estou na igreja presbiteriana, tem 30 anos que eu sou presbiteriano, e eu tenho uma coleção de falsas profecias entregue a presbiteriano, e presbiteriano, que eu saiba, não está à procura dessas coisas. Mas quantas chegaram? Pessoas que estão aqui no meio, o profeta já falou: você vai casar com ele, o outro vai falar com o outro. Gente ficou aí indo para monte saber quem que Deus está revelando. Tem histórias aqui, no meio dessa igreja aqui. Eu conheço vocês, tá? Eu conheço o folclore da nona igreja. Tempos difíceis na nossa igreja aqui. Se levantou uma profetisa conhecida, que algumas pessoas aqui da igreja iam buscá-la, porque ela era uma mulher de oração.
Qual a contraindicação para oração? Alguém tem contraindicação para oração? Eu não tenho. A pessoa ora no monte, por mim que ore no monte, que ore no vale, que ore na cisterna, que ore. Não tem contraindicação. Tem contraindicação contra mulheres e homens de Deus? Não tenho contraindicação. Não estou aqui chancelando ou rotulando quem é de Deus ou quem não é de Deus. Mas em dias difíceis aqui na nossa igreja, em que nós tivemos problemas internos aqui, se levantou uma profetisa que disse que essa igreja ia fechar e aqui ia virar um cinema. E ela deu essa palavra, não assim, gritando ali do outro lado da rua, para a gente falar assim, coitada da pessoa, né? Ela falou para pessoas que, debaixo dessa profecia, saíram da igreja e foram procurar refúgio em outros lugares, porque deram ouvidos. E essas pessoas que saíram, tiveram a sua vida, aquilo que a pessoa disse para mim, falou assim, eu preciso sair para proteger, isso foi o que ela perdeu logo que saiu. Eu estou saindo para proteger isso. Eu já recebi profecias bem intencionadas, de pessoas bem intencionadas, que me disseram isso ou aquilo. Meus irmãos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelos filhos. Se você tem fé na promessa de Deus a respeito da sua vida, você não precisa saber se amanhã vai aparecer alguém lá não sei aonde que vai te dar o dinheiro para você pagar aquele boleto. Você não precisa saber que daqui a tantos dias vai aparecer uma pessoa que vai te ajudar a conseguir um determinado emprego. Irmão, Deus é Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode levantar quem Ele quiser. Quem sou eu para dizer que ninguém nesse mundo tem uma palavra preditiva a respeito de Deus? Mas eu quero dizer para você que se você depende desse tipo de coisa, você é fraquíssimo na fé, você não entende nada do que é segurança em Cristo. A minha segurança em Cristo é passar por qualquer tribulação, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mesmo no silêncio. Eu quero ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus me esclarece, e eu tenho a companhia de Cristo, e eu sei quantas vezes Ele alentou o meu coração, e eu pude dizer lá na minha cama, o Senhor Deus ministrou meu coração. Mas daí a ensinar as pessoas a viver à procura disso, a viver à procura de uma situação em que alguém revele, isso aí é caminho para fracasso. Quando você tem essa resposta direta, você negligencia a Bíblia. Você fala assim, vou procurar o fulano de tal. Ô irmão, tem uma palavra de Deus aí para mim? E eu estou falando, não estou falando que são falsos profetas, todo mundo aí é falso, que Deus julgue cada um que fala em nome do Senhor. O que eu estou dizendo é o seguinte, nesse texto aqui, eu tenho um profeta de Deus, na onda, querendo o bem de Davi, feliz com Davi, dando uma palavra equivocada para Davi. Davi, vai na fé, irmão. Deus é contigo. O teu filho será curado. O emprego vai aparecer. A conta será paga, Davi. Davi, Deus já providenciou uma esposa para você. Deus providenciou o varão. Eis que vejo, hoje eu estou vendo até você quer que eu fale a cor do cabelo? Eu estou vendo a cor do cabelo. Irmão, misericórdia, você precisa disso. Você é o tipo da pessoa que está um passo de ler horóscopo. Será que você lê também horóscopo? Eu preciso falar isso, irmãos. Pode parecer que eu estou brincando, isso é seríssimo. Porque eu conheço pessoas com a vida destruída por causa de falsas profecias, dadas por pessoas que eu considero pessoas de Deus. A sua vida destruída por um ex que te digo, irmão, se você confia em Cristo, ninguém precisa te dizer nada. Você já ouviu o que você precisa ouvir. Eu estou com Cristo, eu não preciso que Deus me mande um anjo luminoso nessa noite. Eu estarei com Cristo no meio da escuridão, e o Senhor Deus vai guiar os meus passos, e se eu tiver que morrer por Cristo, morrerei por Cristo, porque assim viveram e morreram os nossos irmãos, desde o início da igreja.
É que te ensinaram que o crente só vive em triunfo. Tudo que ele pensar, ele vai realizar. Gente, que maravilha. Olha para você ver que Deus até queria que o templo fosse construído. Mas não tinha nada a ver com Davi. Não era Davi. E o que Deus estava fazendo era muito superior a construir um templo, irmão. E Davi, pela misericórdia e graça de Deus, aí eu louvo a Deus que preserva os seus filhos. Não preserva a gente dessas coisas, irmão. Que foi lá e falou com o Natan: Natan, vai corrigir esse negócio lá, volta lá. Natan não era um falso profeta, ele estava no tempo certo em que Deus falava dessa forma, se buscava dessa forma. Gente, e como eu estou dizendo, esse capítulo 7 aqui, ele é um ponto alto do Antigo Testamento, por causa da revelação que ele contém. Aí Natan foi lá e corrigiu, foi corrigido por Deus, né? E transmitiu fielmente a mensagem a Davi. Que mensagem ele tem agora para Davi? Versículo 5: meu servo Davi. Irmãos, repetições na Bíblia demonstram coisas importantes. Quando você vê uma coisa repetida, preste atenção. Deus está querendo mostrar alguma coisa. 10 vezes a palavra servo é repetida nesse texto. 10 vezes. Meu servo Davi. Irmão, olha, sabe quem que foi chamado de servo na Bíblia? Por Deus. Deus chamou assim, meu servo. Ele disse, meu servo Abraão. Deus disse, meu servo Moisés. Deus disse, meu servo Caleb, que foi aquele companheiro de Josué, que se levantou para que eles entrassem pela fé na terra prometida. E Deus chamou Jesus de meu servo. Todos somos servos, mas quem Deus chamou de servo? Então Deus chamou Davi de meu servo. Isso é muito, muito importante. E ele chega, meu servo Davi, você vai construir uma casa para mim, Davi? É a pergunta de Deus. Você vai construir uma casa para mim? É sério mesmo, Davi? Você vai construir uma casa para mim? Que iniciativa inovadora. Você está à frente do seu tempo, né, Davi? Versículos 6 e 7. Alguma vez eu pedi para alguém que eu coloquei para pastorear o meu rebanho, porque Davi, você sabe, está muito associado ao pastoreio. Davi é pastor, e Deus usa essa linguagem de o meu povo é o meu rebanho, né? E eu coloco sobre ele pastores, é a linguagem bíblica. E Deus diz assim, eu já levantei muitos pastores, Davi, para o meu rebanho. Confere se eu falei com algum deles para construir um templo para mim. Meu povo, pastor, meu povo, o pastor não é em torno do rebanho, povo de Deus. Deus está colocando as coisas bem no lugar assim para Davi. Com respeito ao meu povo, de todos os pastores que eu levantei, assim como eu levantei você, que eu tirei de trás da malhada, mandei alguém fazer isso. Salomão, na inauguração do templo, ele fala uma coisa que é interessante, que ajuda a gente a ilustrar bem isso. Está em 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O homem não pode fazer casa para Deus. Não pode fazer casa para Deus.
E boas intenções não podem garantir a aprovação de Deus. Uma pessoa já chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, eu vim te comunicar que eu vou fazer tal coisa, que é pecado. Mas eu quero dizer para você que eu estou em paz com Deus. Na verdade não é uma pessoa, não. Agora eu já lembrei de mais uma meia dúzia aqui. As pessoas falam isso. Elas sentem que, porque elas estão em paz e elas estão sendo sinceras, que elas serão aprovadas por Deus. Aí você fala assim: mas você vai fazer isso aqui? Deus falou assim: não farás X. E você diz: eu farei X. Deus diz assim: todos que fizerem X serão reprovados por mim. E você diz: eu farei X, porém eu tenho paz que Deus me aprovará. Gente, eu ouvi essas coisas. Eu fico pensando assim: quem será o doido? Será que sou eu? Você é doido de fazer o que Deus claramente disse que não é para fazer na palavra de Deus, e está sentindo o quê? Um quentinho no coração? O que você está sentindo que Deus vai te aprovar? É porque o seu desejo de pecar é tão grande que ele já tornou o mal em bem na sua mente. Você está tão confuso e preso pelo pecado que você já não discerne mais, e você vai ao fracasso, vai beijar a lona, vai sentir a consequência do seu pecado. Porque se você é um crente que está fazendo isso, Deus vai disciplinar você. Se você não é crente, não está explicado, né? Você nem nasceu de novo. Irmãos, nós temos que seguir as prescrições bíblicas. Sabe o que é prescrição? O médico prescreve o medicamento. Aí ele prescreveu o medicamento A. Você não pode comprar o B e achar que vai dar certo. Qual que é a prescrição? Então, cuidado, as invenções que agradam o coração não correspondem necessariamente à vontade de Deus. Eu vou ser específico e mais claro, por exemplo, em relação ao culto. Esse culto presbiteriano, que muita gente chama de um culto frio, um culto quente, porque o pessoal não está aqui hoje, né, irmão, nesse calor. Deve estar uns 35 graus hoje. O culto presbiteriano é frio. Eu não sinto a presença de Deus no culto presbiteriano. A confissão de fé de Westminster, que faz algumas declarações, dizendo o que a Bíblia diz que deve ter no culto. O que nós já encontramos que deve haver no culto a Deus? Leitura da palavra de Deus. Pregação, orações, cânticos, sacramentos, batismo, ceia, ofertas, o que mais? Nada. Mas eu tive uma ideia, com toda a minha sinceridade, amor a Deus, nós vamos fazer uma dança para a glória de Deus. O povo de Israel dançava. Irmãos, o povo de Deus hoje dança também, só não dança na igreja. Onde que você vai dançar? Que ambiente que está? Cuidado, veja a sua consciência aí. Você nunca dançou com sua mulher? Não, eu já dancei com minha esposa. Na minha casa. Posso dançar em outro lugar? Posso. Senti liberdade muito para fazer isso não, mas na minha casa eu danço com ela. Se eu dançar em outro lugar, cada um com a sua consciência. Agora falar: olha, pastor, nós vamos no culto hoje, nós vamos fazer uma dança para o louvor da glória de Deus. Todas as pessoas que vão dançar vão passar 40 dias em jejum e oração. Vai ser uma coisa assim. As pessoas não vão nem vir andando, elas vão vir já flutuando assim, no Espírito. E será no culto. Pode, pastor Enoque? Pode não. Você não é de Deus não, pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sou da Bíblia. Se tiver na Bíblia, compreendendo a palavra de Deus, eu aceito. Se não for, irmão, desculpa, mas não vai ter.
Eu estou criticando, eles são nossos irmãos, os que praticam tais coisas. São nossos irmãos. Eu creio que eles são irmãos. E se você não sabe, eu fui convertido pelo Senhor numa igreja em que hoje flerta muito com o liberalismo teológico. O liberalismo teológico nem acredita em milagres, nem acredita que Jesus Cristo ressuscitou de verdade, acredita que Ele ressuscitou no coração dos discípulos. Mas Deus me converteu numa igreja que não estava pregando isso, não, mas que estava vivendo essas dificuldades. Deus me salvou lá. Fui para uma igreja pentecostal, vi várias coisas no culto que não estavam na Escritura, mas eu conheci as pessoas de perto, sinceras, buscando a Deus. Eu fui uma pessoa que fui sincera, participei, fiz muitas coisas ali, sinceramente buscando a Deus, às vezes questionando um pouco, mas nunca questionei a sinceridade dos irmãos. E Deus, quem sou eu para dizer Deus não está lá, porque Deus está só aqui, e Deus gosta da sarça. Inclusive nós tiramos ele pôr de volta ali, a sarça. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas sinceridade não garante a aprovação de Deus. Você quer agradar a Deus? Procura o que a palavra de Deus diz, fica com a palavra. O mais, cada um responda de si. Não procure por isso. Você pode se dar muito mal procurando esse tipo de coisa. Então, contrariando o protagonismo humano, que quer inventar, que quer fazer as coisas segundo o seu coração, bem intencionados, que muitas pessoas fazem algumas coisas e depois querem mostrar os resultados. Olha, atraiu pessoas, alcançou, fez, aconteceu. Eu falo, olha, eu não olho por aí. O que alcançou não referenda para mim. Referenda para mim o que a palavra de Deus diz. Eu não acredito que eu vou chegar diante de Deus e Deus vai dizer para mim assim: Enoque, você foi um cara fechadão, né? Cara assim, poxa, te dei criatividade, meu caro. Por que você não inventou uma coisa para mim? Não acredito que Deus vai me censurar, não. Mas eu tenho muito receio dele me censurar, dizendo assim: por que você admitiu no culto, quando eu coloquei você como pastor de uma pequena igreja, aquele povo lá? Eu amo aquele povo é a minha igreja. Mas você de pastor lá, que invenção foi essa que você trouxe ali, que eu não prescrevi? Senhor, vendo que a multidão, não sei o quê, vendo que o povo dizia assim, assado. Saul que tentou sair dessa, e Deus falou assim: eu te rejeitei, nunca mais você vai ser admitido na minha presença. Ou Samuel, vai ungir o outro que eu escolhi, esse aqui não mais. E para de chorar por causa dele, que eu já rejeitei. Para de orar por Saul. Vai lá. O negócio aqui é Davi. Irmãos, a gente não é ou não faz as coisas que a gente faz porque a gente tem uma igreja centenária ou histórica desde lá no começo da reforma. Não é por isso, não. Porque tudo que a gente fizer, a gente pode abrir um texto bíblico e dizer: é porque está aqui, por isso que a gente faz. E a outra coisa assim, é lindo, mas eu não tenho coragem. Eu já vi gente descer de rapel no meio de culto, já vi pessoas no culto que um grupo está dançando aqui, outro grupo está falando aqui, outra pessoa está ministrando ali, outra está ministrando lá. Eu já vi de tudo, irmão. E quem sou eu para dizer que não há sinceridade naquilo e que Deus não faz nada, Deus não está ali, longe de mim. Contudo, a prescrição bíblica está na Bíblia, está na palavra. Então, contrariando esse protagonismo humano, eu vejo que o protagonismo e as intenções perfeitas de Deus, porque Deus conduz a história dos seus escolhidos. Então, enquanto eu falo sobre isso, prosseguindo nos versículos aí, eu queria que você pensasse o seguinte: as promessas a Davi, que a gente leu aqui, são realmente promessas a Davi? Deus estava falando com Davi, era com ele, dizia respeito a ele. Eram promessas a Davi. Elas se cumprem, por exemplo,
em Salomão, as promessas que foram feitas aqui. Teu descendente e tal, o descendente que subiu no trono depois dele foi Salomão, né? Se cumprem em Salomão, eu queria que você pensasse. Eu vou citar aqui, eu queria que você ficasse com isso aí pensando. As promessas que foram feitas aqui, elas se cumprem ou elas falharam? Porque tem essa possibilidade também, pode ser que essas promessas tenham falhado. Hoje a gente conhece a história, a gente já sabe como é que as coisas aconteceram. Então vejam que no verso 8 Deus diz assim: ô Davi, veja que antes estava Davi no protagonismo, né? Agora Deus fala assim: eu tirei de trás da malhada, eu tirei você de trás da malhada, não foi você que veio. Eu constituí você príncipe, não rei, príncipe, o governante sobre o meu povo. Não foi você que resolveu isso. Eu eliminei os inimigos, não foi você que venceu, eu que eliminei os inimigos. Eu fiz nome para você, não é você que conquistou renome, você não resolveu isso. Verso 10: eu plantarei o meu povo para que não seja mais perturbado, não é você que vai resolver isso. Eu darei descanso dos inimigos, verso 11, não é você que vai dar descanso. E eu te farei casa. Você não faz casa para mim, mas eu faço casa para você. Eu faço casa para você. Você não resolve isso, mas eu resolvo isso. Verso 12: depois de ti, o teu descendente, que procederá de ti. Quem procederá de ti? Faz a gente lembrar de quê? Com quem que Deus falou assim? O teu descendente que procederá de ti? Abraão. Abraão estava lá: Senhor, pega o Ismael mesmo, abençoa Ismael. Não é o que você tentou, Abraão, do seu jeito, é o que eu escolho. Então o teu descendente que procederá de ti, que não é nas suas encrencas não, Abraão, não é no seu jeito não, é do meu jeito, quem eu vou prover, eu vou prover o descendente. E aí vem quem? Isaac, teu descendente. Antes disso, onde que você lembra de descendente? Antes de Abraão? No jardim. O descendente. No jardim, o descendente vai resolver o problema. Abraão, o descendente que procederá de ti. Davi, o teu descendente. De quem será que ele está falando? De Salomão? Verso 13: eu estabelecerei o seu trono para sempre. Para sempre, irmão, para sempre não tem intervalo. Para sempre é para sempre. E isso é uma aliança. Algumas pessoas falam: não, aqui não é uma aliança. Não, o Salmo 89 diz claramente que Deus fez aliança com Davi nessa passagem aqui. Deus fez aliança. E assim como ele fez aliança com Abraão, ele faz aqui uma aliança com Davi, dizendo: o teu descendente. Assim como ele fala com Abraão, ele fala com Davi, teu descendente. E ele diz no verso 14: eu serei o pai desse seu descendente, que procederá de ti. Se ele cometer transgressão, eu vou castigá-lo. Mas, no verso 15: não retirarei a minha bondade, a minha benignidade, a minha fidelidade. A palavra lá, Chesed, ela tem essa conotação. Não retirarei dele, como eu fiz com Saul. E verso 16: sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. E depois ele ainda diz: o trono será estabelecido para sempre. Então isso soma 3 vezes que Deus diz para sempre, para sempre, para sempre. Repetições, ênfase. Deus está dando ênfase na permanência do reino que ele está constituindo, fazendo casa para Davi.
Aí, o Natan contou direitinho do jeito que Deus falou, verso 17. Perguntas. Essas promessas então se cumpriram em Salomão ou em algum outro rei de Israel? Salomão construiu o templo, mas Salomão corresponde a todas essas outras afirmações aqui? Nenhum rei de Israel, inclusive o último rei não de Israel, de Judá já, foi Zedequias. Primeiro caiu o reino do norte, Israel, com os assírios, depois caiu o reino do sul, Judá, com a invasão babilônica. Nunca mais subiu um rei ao trono de Israel, nação. Cadê o para sempre, para sempre, para sempre? O templo foi construído? Foi. Quantas vezes ele foi destruído? Foi destruído na invasão de Jerusalém, 586 a.C., babilônios. Depois ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, depois que ele foi reconstruído, pelos que voltaram. Foi ampliado por Herodes, era o templo de Herodes. No ano 70 depois de Cristo ele foi destruído. No ano 135 depois de Cristo, Adriano, imperador de Roma, construiu no lugar um templo a Júpiter. Hoje tem uma mesquita no lugar. Cadê essa permanência desse reino? O que aconteceu com a promessa? Deus falhou? Então vamos embora para casa, gente? Podia ter falado no começo, já tinha saído daqui. Pois se Deus está falando das promessas dele, o que nós estamos fazendo aqui? A resposta é que Jesus é o descendente que redime e que governa eternamente o povo de Deus. Não é Davi, não é Salomão, não é ninguém, não é Zedequias, não é ninguém. Mas o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Qual é o reinado que não tem fim? Irmão, o reinado que sempre existiu, o reinado do Rei do Universo. Deus sempre é o Rei, o reinado de Deus é que permanece, e ele aponta, o reinado de Davi aponta para Cristo, mas Davi é sombra, descendentes de Davi são sombra, falharam como homens, pecadores, o próprio reino foi destruído, e não existiu nunca mais depois de Babilônia, nunca mais houve reino de Israel. Hoje existe uma nação chamada Israel, com povo descendente de Abraão, que habita lá nas regiões lá do antigo Israel, misturado com regiões que não eram do antigo Israel também, não estão exatamente posicionados no mesmo lugar, mas não é desse povo que trata um reino eterno. O reino eterno é do povo de Deus, que Ele comprou e remiu de toda a face da terra em todos os tempos. Então Jesus, Ele desafiou os fariseus, usando o Salmo 2, Ele disse assim, está escrito lá em Mateus 22, 41, 46, está registrado assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Porque eles não acreditavam que Ele era o Cristo, e eles achavam que o Messias ia vir, ia restaurar o reino físico de Israel, esse é um conquistador e tal. Aí ele falou assim: então me ensina um pouquinho aqui, vocês que sabem tanto, fariseus, o que vocês pensam do Cristo? De quem que ele é filho? Responderam eles: de Davi. Essa promessa aqui. Replicou-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer perguntas, porque Davi entendeu que não era Salomão, que Deus não estava respondendo para ele, nem falando para ele apenas a respeito da sua descendência, nem do sucesso do seu povinho ali, do seu grupinho, da sua etnia.
Ele estava falando da promessa de Gênesis, ele estava falando da promessa da redenção da humanidade, ele estava falando de algo muito maior, de um reinado muito superior. E ele falou assim: o que eu estou fazendo no meio de uma promessa tão grande como essa? Pedro pregou sobre isso naquele sermão depois do Pentecoste, falou assim: porque a respeito dele, falando de Jesus, diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está sempre à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aí Pedro falou: irmãos, seja me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, aliança, capítulo 7, 2 Samuel, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 25 a 36. Então Jesus é o cumprimento cabal da promessa de Deus a Davi, ao seu povo, e ele já está reinando. Jesus reina hoje. Alguns têm pregado ultimamente aí que Jesus ainda vai vir reinar sobre a terra, que ele não está reinando, ele vai vir reinar, ele vai reinar 1000 anos lá em Jerusalém, no milênio. Eu espero que você venha nas quintas-feiras, nós estamos ensinando Apocalipse, para você saber que isso não é literal. A Escritura não apoia essa ideia, irmãos. A Escritura não apoia. Por quê? Porque a Escritura diz em Hebreus 10, 12 a 17: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10, 12 a 17. A promessa do reino eterno dizia respeito a um tempo em que Deus ia governar não pela letra escrita, mas ia governar escrevendo diretamente no coração dos seus filhos. Como é que Deus escreve a sua lei no nosso coração? Ele passou a fazer isso no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio sobre toda a carne. Todos os crentes foram cheios do Espírito Santo, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor é cheio do Espírito Santo, é habitação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é outra conversa, uma outra hora. É habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo governa. O Espírito Santo é um instrumento do governo de Cristo sobre nós. Cristo governa a nossa vida usando o Espírito Santo, que ele disse: ele vai guiar vocês à verdade. Para onde que o Espírito Santo nos guia? Para a palavra de Deus, que é a verdade. Tudo encaixa, irmão, tudo fecha, tudo é completo na revelação da Escritura. Então esse governo está acontecendo, nós somos governados por Deus, e o Espírito Santo nos submete a Jesus e a sua palavra. Então Jesus é o descendente que redime e governa o povo de Deus. Existem promessas que estão ainda esperando o cumprimento final, que é a eliminação completa dos inimigos no novo céu, na nova terra. Esse povo ser plantado não é na região lá, nunca eles tiveram paz naquela região, sempre teve confusão lá. Esse plantar do povo de Deus é o povo de Deus, os escolhidos de Deus,
na eternidade, no céu, na presença de Deus, na consumação de todas as coisas, para que não mais sejamos perturbados, o descanso final dos inimigos, quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então, promessas cabalmente cumpridas em Cristo. Ele é o descendente, o trono está estabelecido, Ele é o Filho, eu lhe serei pai, eu lhe serei filho, Ele é o verdadeiro Filho. Se cometer transgressão, aí que está, não cometeu transgressão, mas assumiu a culpa dos outros filhos e recebeu o castigo, se fez pecado por nós, eu o castigarei. Jesus Cristo recebeu a nossa punição, não retirarei dele a minha bondade. Aí a bondade que Cristo merece na sua santidade é atribuída a nós que não merecemos, e Ele firma para sempre a casa, o trono de Cristo, o governo dele sobre nós. Qual a resposta de um homem de Deus centrado em Cristo a esse protagonismo de Deus? A primeira é o reconhecimento humilde desse protagonismo salvador de Deus. Davi chega lá, se derrama, Deus, quem sou eu? Antes ele estava lá, vou construir casa para Deus. Meu Deus, quem sou eu diante do que o Senhor acabou de me falar? Humildade, quebrantamento diante do Senhor. E ele diz: o que o Senhor acabou de dizer vai ser instrução para todos os homens. Isso diz respeito a toda a humanidade. O Senhor conhece o teu servo. 10 vezes a servo mencionado. Mas o teu servo. E não há ninguém como o teu povo, né? Por quê? São sensacionais? Não. Povo redimido, povo que não merece. A nossa distinção, irmãos, está no amor de Deus em ter nos alcançado. É essa a distinção. Não é assim, a gente era estrelinha, aí Deus veio pegar a gente. Olha que bonitinho, vou salvar você, você é tão lindo. Não! A nossa distinção vem desse resgate. Confirma para sempre a tua promessa. Não é dizer assim, então Senhor, não é um pedido, Deus já disse que ia fazer, um reconhecimento, é só o Senhor que pode fazer isso mesmo. Só o Senhor que pode garantir essa aliança. E, por fim, essa entrega total, essa vida centrada em Cristo, né? Essa confiança na palavra do Senhor, essa dependência, essa submissão a Deus. É assim que a gente responde, irmãos, a esse protagonismo de Deus, que veio na sua vida salvar você, que anda com você em dias de luz e em dias de trevas, que pegou você, que faz tudo, porque Ele resolveu incluir você nessa história maravilhosa, eterna, que, irmão, para de olhar para a sua vida assim como uma pequena historinha, assim, sabe, a gente canta, todas as músicas que a gente canta, irmãos, elas têm suas limitações, né? Eu tenho um pouco de receio. O que você entende quando você canta assim? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Essa é uma das músicas que eu mais gosto. Eu tenho medo que você ache que você é tão especial assim, que a sua história, sabe, Deus assim, Ele parou com tudo para atender aos seus desejos, os seus caprichos, Senhor. Os teus olhos permanecem em mim como um filho que o Senhor colocou, inseriu dentro dessa grande história. Eu não sou digno, a minha história não faz sentido sem a grande história da redenção. A minha história faz sentido no Senhor, na eternidade. Obrigado, porque os teus olhos permanecem em mim. Sim, o Senhor interfere nas pequenas coisas da minha vida, mas não para fazer tudo que eu quero, mas porque o Senhor o Senhor é o protagonista, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, até nos dias da provação, da tribulação, da perda, do caos, da morte, tudo quanto há, em todos os eventos da vida minha, diante do Senhor, os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Não tem nada errado, ou seja, fora do controle do Senhor. Satanás não domina, nenhum governante, nenhuma autoridade está acima do Senhor. Se for o caso de dizer Deus deu, Deus tomou, eu também direi bendito seja o nome do Senhor. Assim, se você canta assim, está certo. Você canta assim, seus olhos permanecem em mim como quem tem certeza que amanhã o Senhor vai me dar um dinheiro a mais na conta. Não é por aí não, irmão.
Que Deus te abençoe e te dê dinheiro, porque Ele prospera, nós também lemos na palavra de Deus. Mas esse não é o propósito. Esse que é o propósito. Deus vai fazer você ficar rico. Rico e saudável. Quanto tempo? Vai morrer não? Todo mundo vai morrer. Não vai ser de saúde, né? Já viu alguém morrer de saúde? Estava tão saudável, morreu de saúde. Não, vai morrer de doença, irmão. Não, que isso, irmão? Não pode falar isso não. Não, parece que não tem fé. Tem fé não, pastor? Eu falo, não, tem certeza que eu vou morrer, irmão. Ao menos que Jesus voltar. Essa certeza eu também tenho. Pode ser que a única opção a eu morrer é Jesus voltar. Falando disso, tem certeza que eu vou morrer. Ah, você vai morrer porque você não tem fé. E você vai ficar vivo pela fé. Cristo é o eixo sobre o qual tudo deve girar. Centrado em Cristo. Quando Cristo é tudo na sua vida, você entende tudo, seus olhos se abrem, você fala o que realmente vale a pena. Por que você acha que os discípulos largaram tudo para seguir Jesus? Quero orar com você, queria que você ficasse de pé, mas não se distraia. Sei que a gente movimenta e distrai um pouquinho. Feche os seus olhos. Essa semana eu encontrei com um moço e ele disse: eu falei que eu sou pastor presbiteriano. Ele falou: eu já batizei, já fui batizado nessa igreja. Aí eu: é? Aí ele falou assim: mas eu não gosto muito de religião não, você não leva a mal não. As coisas têm que fazer sentido para mim, tudo, e eu acho que algumas coisas não fazem. Eu falei: rapaz, você é muito parecido comigo, eu sou assim também. Eu não consigo seguir nada que eu não entenda. Eu tenho que entender o que é. Por quê? Agora, no dia que você conhecer o porquê, você vai querer seguir a Deus. Você não entendeu ainda, mas você pode vir a entender. Eu concordo com você, a gente não deve seguir as coisas só porque os outros estão indo, não. Mas quando a gente entende essa revelação, irmãos, esse amor de Deus, passando uns milhares de anos, nunca faltando com a sua promessa, tendo enviado Jesus Cristo, como Ele enviou. Quando nós conhecemos isso, irmão, é impossível não seguir Jesus, não dizer: Senhor, eu topo qualquer parada para estar na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Se der vontade de eu construir um templo, não for vontade do Senhor, só manda o Natan, Senhor. Não, Natan não, que eu já tenho a eu tenho uma instrução da parte do Senhor para eu não me desviar. Irmão, Deus tem amado você. Pensa o que é isso. Ele jamais volta atrás na promessa dele. Eu canto esses cânticos aqui, eu oro, olho para mim e falo: meu Deus, como é que eu vou subir ali e pregar a tua palavra agora? Eu sou necessitado, eu preciso dessa salvação na minha vida, eu preciso. Mas aí, talvez seja por isso mesmo que eu esteja pregando aqui para você, para eu poder dizer e você poder olhar nos meus olhos e ver que nós precisamos dessa salvação, mas essa salvação está disponível, ela nos alcança, irmãos. Pede a Deus para Ele mostrar o que você precisa ver, para que a sua vida seja centrada em Deus, para que você só queira Deus, você queira fazer a vontade de Deus, independente se você está entendendo ou não, você só precisa saber se é essa a vontade de Deus, porque muitas vezes Deus não explica as coisas, Ele só diz: faça, confia, e a gente confia e vai. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, declaramos, ó Deus, que somos dependentes de Ti, queremos ter a nossa vida completamente centrada no Senhor. Pedimos, Deus, graça e misericórdia, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, ó Deus, a não depender, Senhor Deus, de nada, a não ser
da tua revelação na palavra do Senhor, a depender de ti, Senhor Deus. Mesmo nos dias em que nós não tivermos respostas objetivas, em que houverem dúvidas, nós vamos confiar na tua palavra, nós vamos confiar nas tuas promessas. No dia do silêncio também nós vamos confiar no Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que a tua promessa é eterna e ela está completamente revelada na tua escritura. Nós sabemos que vai chegar o dia, Senhor Deus, ainda que não seja hoje ou amanhã, mas vai chegar o dia em que o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar o dia em que nós tiveremos face a face. É o que nós queremos, Senhor. Se hoje, ó Deus, nós não vivemos ainda, ó Deus, essa plenitude, Senhor Deus, naquilo que é possível hoje, ainda que com a presença do pecado nessa terra, nós queremos, Senhor, queremos aprender a andar no Espírito, queremos ser cheios da presença do Senhor, mas não queremos inventar e nem parecer aquilo que não é verdade. Queremos, Senhor Deus, na simplicidade, na esperança no Senhor, sermos abençoados. Abençoa sim o teu povo, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus seja com o povo do Senhor. Todos os dias precisamos da tua graça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou em Cristo Jesus, que atribuiu esse amor a Cristo, a cada um de nós, de modo que somos amados em plenitude pelo Senhor, e que a comunhão permanente, invisível, mas real, do Espírito Santo seja sobre o teu povo, para que sejamos um povo só do Senhor em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Amém.